Olá! Vamos falar hoje sobre uma ferramenta jurídica bem poderosa no Brasil. Já pensou se existisse uma espécie de regra mestra na justiça, uma que obrigasse todos os juízes do país a decidir da mesma forma? Pois é, essa regra existe. O nome dela é súmula vinculante. Hoje a gente vai desvendar o que ela é, por que ela é tão importante e como, na prática, ela impacta a justiça que a gente conhece. Para começar, vamos pensar numa situação. Imagine que duas pessoas entram na justiça com casos juridicamente idênticos. Uma ganha, a outra perde. O único motivo? Os casos foram julgados por juízes diferentes. Essa imprevisibilidade toda acaba gerando uma baita insegurança, não é verdade? Então, para tentar organizar esse cenário, o sistema jurídico brasileiro desenvolveu uma ferramenta com um poder imenso. É aí que entra a súmula vinculante, que nasceu exatamente com essa missão: impor um pouco de ordem, de uniformidade e principalmente de previsibilidade nas decisões judiciais. Mas, para a gente entender de verdade o poder dessa solução, primeiro a gente precisa mergulhar no tamanho do problema. Um sistema que muitas vezes parecia um verdadeiro labirinto de decisões contraditórias. O cenário era basicamente este: uma avalanche de decisões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso não só deixava as pessoas e as empresas sem saber o que esperar da justiça, como também incentivava que mais e mais ações idênticas fossem abertas, o que, claro, sobrecarregava os tribunais. O princípio da isonomia, aquele que diz que todos são iguais perante a lei, ficava bem ameaçado. E o direito a um julgamento rápido, bom, esse virava quase uma miragem. E é exatamente aqui que o Supremo Tribunal Federal entra em cena, com a sua regra mestra, um instrumento pensado para pacificar essas controvérsias de uma vez por todas. Então, o que é, afinal, uma súmula vinculante? Pense nela como a palavra final do STF sobre um tema da Constituição. E atenção, não é uma sugestão, viu? É uma ordem com força de lei. E desobedecer? Bom, isso traz consequências bem sérias garantidas pelo próprio Estado. E o ponto-chave é este: o poder dela é gigantesco. A palavra vinculante significa que ela obriga, ela amarra todo mundo. Todos os outros juízes e tribunais e também toda a administração pública tem que seguir aquele entendimento. Isso vai desde um órgão da prefeitura até um ministério do governo federal. Não sobra espaço para interpretações diferentes. Tá, mas por que criar um mecanismo tão poderoso assim? A resposta está na própria evolução do direito brasileiro. E, claro, numa busca por mais eficiência e mais segurança jurídica. E aqui a gente vê uma mudança bem interessante. O Brasil, tradicionalmente, segue o sistema da civil law, onde a lei está nos códigos, está escrita. Mas a súmula vinculante nos aproxima bastante da common law, que é mais comum em países como os Estados Unidos, onde as decisões anteriores dos juízes, os chamados precedentes, têm força de lei. É um fenômeno que alguns especialistas até chamam de common lawização do nosso direito. E essa citação aqui resume perfeitamente o objetivo prático. A ideia é basicamente secar a fonte daquela enxurrada de processos repetitivos. Afinal, se o STF já bateu o martelo sobre um tema, não faz sentido continuar discutindo aquilo nos tribunais para sempre. Agora, criar uma regra com tanto poder não é uma coisa simples, né? Pelo contrário. Existem requisitos bem rigorosos para que uma súmula vinculante possa sequer ser proposta. São 4 condições básicas. Vamos lá. Primeiro, o assunto tem que ser constitucional. Segundo, o próprio STF já precisa ter decidido sobre aquele tema várias vezes, mostrando um entendimento já consolidado. Terceiro, a controvérsia tem que ser real e estar acontecendo. E quarto, essa polêmica toda precisa estar causando uma grande instabilidade jurídica e um caminhão de processos iguais. O caminho para criar a súmula também não é simples. Tudo começa com uma proposta formal. Depois, o Procurador-Geral da República dá um parecer técnico. O STF ainda pode chamar especialistas para aprofundar o debate. Só aí, então, é que vem a votação final, com todos os ministros. E se for aprovada, ela é publicada e passa a valer para o Brasil inteiro. E essa aprovação não é por maioria simples, não. Precisa de um consenso bem forte. No mínimo, 8 dos 11 ministros do STF têm que concordar. Essa barreira de 2/3 serve justamente para garantir que a decisão seja muito sólida e represente um entendimento já bem maduro na Corte. Ok, a súmula foi aprovada. E aí, qual é o efeito prático disso, o efeito dominó no dia a dia da justiça e da administração? As consequências de ignorar uma súmula são diretas. Se um órgão público faz algo que vai contra a súmula, esse ato pode ser anulado. Se um juiz dá uma decisão que vai contra, essa decisão pode ser cassada, ou seja, invalidada. E para garantir que isso aconteça, existe uma ação específica, a reclamação.
que vai direto para o STF resolver. E isso gera um ganho de eficiência enorme. Com a súmula em mãos, um juiz pode simplesmente encerrar um processo logo de cara se ele contrariar o que já foi decidido. Isso acelera a justiça e desestimula aquelas aventuras jurídicas, sabe? Ações que são propostas sem muita chance de sucesso só para ver no que dá. Bom, para fechar nossa análise, é importante entender a súmula vinculante não como uma peça solta, mas como parte de uma transformação bem maior no sistema de justiça do Brasil. Esse instrumento não surgiu do nada, né? Ele foi criado oficialmente em 2004 por uma grande reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional 45. O objetivo era bem claro: tornar a justiça mais coesa, mais rápida e mais previsível para todo mundo. E a gente termina com essa provocação. A súmula vinculante, sem dúvida nenhuma, trouxe mais segurança e isonomia, mas, ao mesmo tempo, ela gerou um debate intenso sobre a concentração de poder nas mãos do Supremo. Fica a questão: ela é uma ferramenta essencial para a ordem ou acaba sendo um risco para a independência dos juízes? Essa é uma discussão que, olha, continua bem viva e evoluindo, junto com o nosso próprio direito.